Oi, gente, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Maria Helena aqui, do canal Status Casados, e eu tenho compartilhado aqui um processo de transformação que eu mesmo impus para mim e tenho compartilhado aqui com vocês, para se vocês se identificarem, né, também passar por isso, pelo menos a gente, né, dar um clique aí na nossa mente, mudar a nossa mentalidade, enxergar as coisas de forma diferente e ver o que a gente pode transformar na gente também. Então, eu tenho compartilhado aqui com vocês. Ontem eu falei um pouquinho sobre relacionamentos, né? Que é pra gente mudar aí a nossa rotina, fazer alguma coisa diferente pro final de semana, voltar a fazer alguma coisa que fazia no namoro, né? Algo mais descontraído, mas hoje o assunto é um pouquinho mais sério, que é sobre manutenção do relacionamento, né? A vida conjugal não é fácil, não é fácil de lidar, né? Porque a gente está lidando com outra pessoa que teve uma outra vivência, uma outra infância, uma outra estrutura familiar, tudo muito diferente, né? Por mais que seja mais próxima da sua, mas tem as suas diferenças. Então, nem sempre é tão fácil assim, né? E nem sempre é também tão fácil da gente conseguir expor aquilo que a gente aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. E aí, por a gente amar tanto, né, a gente vai permitindo algumas coisas acontecerem e que nos deixa triste, mas que a gente vai permitindo acontecer, né? Eu acho que em todo relacionamento acontece isso e a gente vai deixando passando despercebido no começo, mas quando, né, vai passando os anos, aquilo parece que nos incomoda mais ainda, né? De uma forma assim, né? Vira um monstro. Então, assim, pra gente cortar logo algum tipo de briga desnecessária, alguma coisa assim, eu acho que a gente tem que expor aquilo que a gente gosta, que a gente não gosta, aquilo que deixa a gente triste, o que não nos deixa triste. E eu acho que essa manutenção deve acontecer sim, né? Nem só de encontros românticos vive um relacionamento, mas também de alguns encontros para essa manutenção mesmo e para conversar. Eu não estou falando de gerar, né, climão, não estou falando de gerar, né, uma briga, mas eu estou falando realmente, né, de duas pessoas maduras sentar para conversar e para expor aquilo que a gente quer que aconteça, ou não. Assim, e isso a gente só consegue identificar quando a gente faz uma autoanálise na gente e a gente entende que tem algumas coisas nos magoando e nos deixando triste. Então é uma questão de auto-amor, né? De amor próprio. A gente identificar isso e não aceitar viver mais isso. Mas também, se a gente não falar, o outro de repente nem esteja fazendo por mal, não esteja se ligando que está nos fazendo mal. Então eu acho que a gente não expõe e a gente quer que a outra pessoa adivinhe aquilo que a gente gosta, que não gosta, que a gente sente ou não. Então, a atividade do dia de hoje, né, a proposta, é sobre fazer essa manutenção no relacionamento, de como duas pessoas maduras, né, sentar e conversar sobre aquilo que tem te feito feliz e aquilo que não tem te feito feliz, né? Começar uma conversa assim séria, né? Não precisa ser tão séria, pode ser descontraída, mas falando sobre assuntos sérios, pode-se iniciar com frases do tipo: quando você faz isso, eu me sinto assim. Quando você não faz isso, eu me sinto assim. É, quando você faz isso, eu me sinto valorizada, me sinto amada. Ou quando você não faz isso, eu me sinto desrespeitada, eu não fico feliz, sabe? Eu acho que a gente tem que ter todo um tato, né, para começar uma conversa. Porque se não for dessa forma, gera uma discussão, né? Gera briga. E eu não tô aqui para incentivar isso, mas sim para que vocês, como adultos, né, com a responsabilidade que vocês pegaram de formar um lar, de formar uma família, né,
de sentarem e conversarem para falarem sobre aquilo que tem sido positivo e o que não tem sido positivo no relacionamento, e principalmente vocês como duas pessoas, né, individuais. Se a gente não expor, de repente a outra pessoa tá lidando aquilo como se fosse normal ou natural, porque foi a realidade da vida dele, foi assim que viu a mãe e o pai fazendo, e foi assim que cresceu, né, conviveu com aquilo, e você, que é uma pessoa totalmente diferente, não. Então, assim também como isso pode acontecer, né, de você estar vivendo isso, o outro também pode estar vivendo isso. Poxa, não gosto quando ela faz isso, eu me sinto humilhado quando ela faz isso, eu me sinto desrespeitado como homem. Então, a gente tem que parar para pensar. E para conversar um pouquinho sobre isso, eu cheguei a essa conclusão quando houve aquele assunto ali da, da cafeteira que eu falei ontem, sabe? A Magna tá cansada de saber que eu não gosto de cheiro de café, que eu não gosto de café e tal. Mas, assim, de eu contar pra ele de como que eu me sinto quando ele deixa, eu me sinto com raiva. Não é possível que todas as manhãs eu já vou começar meu dia passando raiva com pó de café ali, entendeu? Então, eu expus pra ele, ó, eu me sinto com raiva. Ai, eu não me sinto amada, porque você sabe que eu não gosto e você faz. Será que você faz de propósito? Não é de propósito, ele fez, até porque ele nem deixa também todos os dias, né? Deve ter sido o dia que ele saiu atrasado e tal. E também a questão do iogurte não foi para compensar algo. Ah, eu deixei o iogurte aqui porque eu fiz algo de errado. Não tem nada a ver com isso. Uma coisa não tem nada a ver com isso. Não tem relação uma coisa a ver com a outra. Ele tinha comprado o iogurte um dia antes e deixou aqui no cantinho da geladeira que eu nem tinha visto ainda. Mas não foi para compensar uma coisa na outra. Mas. E aí, no outro dia eu cheguei pra ele e falei, Magno, eu acordei e eu falei, e eu fui lá e eu vi que tava lá o cheiro de café. Ai, que raiva, ele não me ama. E eu, assim que eu abri a geladeira que eu vi, eu falei, ele me ama. Ele comprou um iogurte, meu iogurte preferido. Então, assim, eu contei isso pra ele e ele entendeu que, tipo, de forma descontraída, né? Que, tipo, quando ele deixa, ele vai saber que eu vou passar raiva. E ele não quer que eu passe raiva porque ele não, né? Porque ele me ama, ele não quer que eu passe raiva todos os dias de manhã. Então, assim, a pessoa vai mudar uma atitude por você ter exposto algo, por você ter falado algo. E isso também é uma questão de amor próprio, de você expor. Se você não falar, a pessoa não vai saber, a pessoa não vai fazer. Então, existem essas frases, né, que é bem legal para começar uma conversa, para começar essa manutenção, que é falando dessa forma, né? Quando você faz isso, eu me sinto valorizada, me sinto amada. Quando você não faz isso, eu me sinto desrespeitada, eu me sinto triste, isso vai consumindo a minha força, a minha energia, e eu sinto raiva e eu já começo o dia mal. Tem formas, né, de conversar e de não gerar uma briga, né, um climão entre o casal. Então, a atividade de hoje é sobre isso, sabe? De você parar para pensar aí de como que você tem como que você tem começado essas conversas que são, né, essenciais na manutenção de um relacionamento. Como que tem iniciado? Você já chega, você já chega gritando e chega ao ponto de explodir, ou antes de explodir já foi conversado, já foi falado, e você já expôs como que você se sente ou como você não se sente sobre isso. Então, se há essa explosão aí, é uma forma da gente parar e pensar para poder mudar isso, né, na nossa vida. E eu tava pensando aqui, né, que tudo tem uma forma de falar, né, um jeito de falar. E eu também cheguei a essa conclusão de que, que eu preciso falar, sabe? De não deixar passar despercebido. Eu preciso expor aquilo que eu sinto.
e de como eu me sinto em relação a algumas atitudes que ele tem, né? Que Magno tem. Não tô aqui para falar que eu tenho um relacionamento perfeito, ninguém tem. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, né, de relacionamento, mas ao mesmo tempo, né, quando a gente vai dar exemplos e tal, a gente acaba se expondo, né? Então é muito frágil tocar em certos assuntos, mas graças a Deus a gente não tem, né? A gente consegue conviver bem, né? Eu tenho os meus defeitos, ele tem os defeitos dele. Não tô aqui pra falar que o meu relacionamento é perfeito e tal, mas assim, algumas coisas que a gente vem aprendendo e a gente pode, né, compartilhar. E nos últimos tempos aí eu tenho pensado sobre isso, sabe? Que, que eu tenho que falar assim, como que eu me sinto, por questão mesmo de amor próprio. Eu tenho que falar como eu me sinto e como eu quero ser tratada, de como que eu quero que seja o nosso relacionamento, para que eu me sinta bem e de uma forma também que ele me conte as coisas para que eu trate ele bem, para que eu saiba quais são os sentimentos dele em relação às atitudes que eu tomo ou que eu deixo de tomar. Então, às vezes a gente fica de cara emburrada e a pessoa nem sabe por que a gente tá de cara emburrada, porque a gente não consegue expor. Então, eu cheguei a essa conclusão de que ir expor de uma maneira, né, mais tranquila é a melhor forma de manter essa manutenção no nosso relacionamento e a gente continuar aí seguindo, né? Porque não adianta nada a gente ficar guardando essas pequenas coisinhas que acontecem no dia a dia, né? E daqui a pouco se torna um monstro e você nem sabe por que você chegou a esse ponto. Então, é melhor resolver nas pequenas coisinhas do que deixar virar um monstro, né? Então, isso aí é para pensar nesse dia de hoje, que é o 25º dia. Hoje é sexta-feira, né? Segunda-feira eu volto aí para a última semaninha do nosso processo aqui de transformação. Espero que a gente, com as coisas que eu tenho compartilhado aqui, que a gente tenha despertado, né? Para a gente melhorar, para ser pessoas melhores, para ser uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor. E é isso que eu desejo. Compartilhando essas coisas aqui com vocês, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero me transformar sim. E, gente, hoje eu tô com uma vontade de me transformar por aqui ou por fora, ó. O estado que tá meu cabelo. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa muito, né, vaidosa. Mas tá me dando uma vontade de cortar esse cabelo, de tirar essas pontas, de mudar a cor e de deixar transparecer aquilo que tem acontecido por dentro, né? Também aqui no meu exterior. E vamos ver o que acontece aí na semana que vem, se eu consigo, né? Me dedicar mais a isso, que é de mudar a minha aparência. A minha, olha, tá precisando fazer aqui, né? Deixar direitinho. A minha unha tá bem curtinha, mas eu preciso também fazer. Eu preciso muito cuidar da minha aparência, muito. Mas isso é um assunto para semana que vem. Semana que vem a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Eu já tô aqui dando spoiler e adiantando, né? Mas é para vocês continuarem aqui até o final desse processo comigo. Não solta da minha mão, gente. Não solta da minha mão. Eu sei que eu tenho poucas visualizações, mas eu sei que eu posso contar com algumas pessoas que estão sempre aqui me assistindo. Eu nem sei quem são, porque vocês não deixam um comentário aqui, né? Então, eu sei quem são, mas 5, no máximo 10 pessoas que eu sei que me acompanham aqui, mas o restante eu nem sei quem é. Mas obrigada por vocês estarem aqui me acompanhando, não largando da minha mão e vamos até o final juntinhos, tá bom? E tô aqui pegando fôlego e respirando para eu poder pensar em como que eu vou fazer essa live que eu prometi para vocês. Já prometi, agora eu vou ter que cumprir, né? Então é isso, até segunda-feira. Um beijo, tchau, tchau, gente.